Boa noite, estamos na nossa aula de número 62 da nossa série de Bereshit. Se você está assistindo aí pela primeira vez, vê os outros vídeos, assina o canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, curte, comenta, dá relevância pro vídeo e vamos continuar. Hoje tem patrocínio. Vamos lá, não deu para fazer terça-feira passada, a gente está fazendo hoje uma aula de reposição. Vamos começar do início da Parashá, a gente não leu tanto assim, desde o início. A gente está na Parashá, no capítulo Vaitze, né? E saiu no capítulo 28, versículo 10. Vou ler os primeiros versículos que a gente já viu nas últimas aulas e depois a gente continua. Vaitze Yaakov de Beersheva, e saiu Yaakov de Beersheva, vai ele Harana, e foi para Harana. Sobre isso a gente já viu uma aula inteira sobre esse versículo, certo? Mais 10 motivos sobre o que quer dizer isso. Vamos continuar. Vai ficar Bamakom, vai ele Sham, e ele se encontrou com um lugar. Isso a gente viu a aula passada, que se encontrou, que é ou rezou, ou que se esbarrou, né? Bamakom, a gente viu o que é Makom, ou é o Beit HaMikdash, o templo sagrado, o lugar que seria o templo, né? Não tinha templo na época, ou então Makom é Deus. Vai ele Sham, e dormiu lá, que vá Shemesh, que se foi o sol. A gente viu sobre o exílio, que eu falei a aula passada. Vai Karmi Avnei Makom, ele pegou das pedras do local, vai ser Merashotav, e botou debaixo da cabeça dele. Vai Shkav, Bamakom, e ele dormiu naquele lugar. Tá bom. 12. Vai Halom, e sonhou. O que ele sonhou? E vem, né? Veja, Sulam Utzavat, uma escada que estava apoiada em direção à terra. Veroshom Agia Shamayim, e sua ponta, né, lá em cima, chegava até em direção ao céu. Vem, né? E veja, uau, Malachei Elohim Olim Veordim Bo, anjos de Elohim. A princípio, a tradução mais fiel aqui seria de poderosos, né? Subiam e desciam nela. A gente viu a aula passada também, uns 10 motivos também sobre o que significava esse sonho. E no final a gente viu que esse bo, a princípio, pode ser que seja na escada, mas faz mais sentido, o bo é sobre nele, ou seja, que os anjos subiam e desciam nele, no Yaakov, né? No Yaakov. E para a ideia a ideia de que ele sonhou, e isso da escada não faz parte do sonho, eu já comentei isso nas aulas passadas, dá para entender então que na verdade quem é aquele que sonha, qual é o sonho de Jacob? Vou falar de uma forma mais abstrata, né? A ideia aqui, que como ele está indo para o exílio, o que se faz no exílio, você tem que sonhar, porque as coisas vão ser escuras, vão ser difíceis, e você precisa ter esperança, precisa sonhar que um dia vai ser melhor. E qual é o papel do Yaakov? É sonhar. Sonhar em relação ao quê? É uma escada. A escada é o sonho. E o que essa escada faz? Ela conecta o céu e a terra. Coisa que, a princípio, no exílio parecem que são coisas distintas. O céu e a terra. A materialidade e a espiritualidade. A divindade e o mundano, né? Ou a carne e a alma. Ou então os valores éticos. E o dia a dia, e a política, e a sujeira humana, não sei o que lá, a princípio são coisas desconectadas. E o Yaakov, ele sonha que não, que na verdade, uau, dá para conectar. Tem como ser uma coisa só, né? Isso, talvez ele é a escada, né? Ou seja, os anjos sobem e descem através dele. Ou seja, através das ações dele e de Israel que ele cumpria, através de Israel, é a forma de conectar o mundo. E esse talvez é a função de Yaakov e dos descendentes de Yaakov. Para isso ele precisa ir para o exílio. Para no exílio ele descobrir esse caminho. Em Israel é mais fácil de entender a conexão das coisas. No exílio é mais difícil. Uma coisa que eu nunca entendi direito, é um comentário famoso. Por que é subir, descer, não descer e subir se são anjos? Isso, a gente viu algumas explicações na aula passada sobre porque subiam e desciam. Mas a princípio é que o que a gente vai ver. Eu vou chegar lá daqui a pouquinho, tá? No próximo versículo. Tá bom. Vou responder de alguma forma, pelo menos. O Rashi é simples, né? O Rashi é que os anjos estão trocando os anjos de Israel dos anjos de fora de Israel. Então estão subindo dos anjos que estavam com ele e estão descendo os novos de fora de Israel. São anjos diferentes. Por que são anjos? A gente viu na aula sobre a Kedat Yitzhak, sobre o não sacrifício de Yitzhak. A gente viu o que são os anjos, que o anjo é uma vontade específica de Deus, né? É um intermediário de Deus, tipo, de fazer uma coisa. Na verdade, é uma força de Deus específica. Um shaliach, ou seja, cada anjo tem uma função. É uma força específica para determinado propósito. Então, quer dizer que os anjos da terra de Israel são diferentes dos anjos fora da terra de Israel. Quer dizer
que as vontades de Deus específicas em Israel são diferentes das vontades de Deus específicas fora da terra de Israel em relação a Jacob. Quer dizer o seguinte, que a função de Jacob na terra de Israel e fora da terra de Israel são funções diferentes, porque Deus tem vontades diferentes para esse Jacob dentro da terra de Israel ou fora da terra de Israel. Comportamentos diferentes, na nossa palavra mais inteligível hoje em dia de falar, o linguajar, são identidades diferentes, né? Do Jacob dentro da terra de Israel, do Jacob fora da terra, são identidades diferentes. Deus quer algo dos judeus dentro da terra de Israel, diferente dos judeus quando estão fora da terra de Israel, né? Isso quando eu estou falando dos judeus, não estou falando do indivíduo, estou falando do todo o povo, como um todo. Ah, mas aqui é só Jacob. Sim, porque Jacob é todo o povo, né? Então isso a gente falou que a ideia desse Israel, aquele povo de Israel que ele vai construir, ainda nessa paraxá, né? A ideia é essa escada, conectar o céu e a terra. E dá para entender também que não só de Israel, como do mundo inteiro. Eu falei, acho que um pouco aula passada, que alguém tem que sonhar no mundo. Porque o mundo, a princípio, ele é determinístico, as pessoas acham que não tem livre-arbítrio, que já está fadado ao mal, o mal impera, não tem como mudar, e falta gente que sonha, né? Não. De esperança. E a função de Jacob, a gente vai ver que vai ser trazer a esperança não só para ele, mas até porque só tem ele, não faz sentido. Eu tenho esperança para quem? Para quem eu vou ter? Não. A esperança dele é para o mundo inteiro. O mundo precisa ter esperança. Eu já falei isso sobre a saída do Egito. A esperança para o mundo inteiro, que um povo pode sair oprimido, pode sair do opressor, por exemplo, né? Então, a esperança precisa. E a esperança vai ser através de você conectar o céu e a terra. Quando isso conseguir ser feito, é um bom caminho, né? Então a gente viu de Olim, Orideum, boa, mas aí a próxima explicação, que eu acho que é a mais correta aqui, sobre o que é os anjos primeiro sobem e depois descem, é o próximo versículo, 13. Eu acho ler os próximos versículos todos e depois a gente volta, tá? Vamos ler 13, 14, 15. Vene, Adonai nitzav alav, vayomer, ani Adonai Eloi Avraham avicha, ve'Eloi Yitzchak haaretz asher ata shochev aleia, lecha etnena ulezarecha. Ou seja, ele fala, e vem, sempre quem, né? É tipo uma surpresa. E veja, uau, tipo, não esperado, né? Alguma coisa não esperada. E veja, Deus, nitzav alav, ele estava sobre ele. Sobre ele quem? Sobre o Jacob, tá? Vai Omar, e falou, quem? Deus. Ani Hashem, eu sou Deus. Eloei, quem é esse Deus? Quem é? Eloei Avraham avicha, o Senhor, o poderoso de Avraham, o seu pai, e Veloei Yitzhak, e o poderoso de Yitzhak. Haaretz, a terra, que terra de Israel, Asher ata shochev aleia, que você agora está deitado sobre ela. Lembra que ele estava, a princípio, no lugar que seria o templo construído, né, em Jerusalém, no Monte da Moriá. Lecha etnena, para você eu darei o lezarecha, e para sua descendência. Vehayazaracha que afara aretz, 14. E será sua descendência como o pó da terra. O faratzta yama vakednat vetzafona vanegna. E eles vão se expandir, vamos dizer assim, se espalhar, se expandir para a direita e para frente e para o norte e para o sul, né? Na verdade é leste, oeste, norte e sul. E através então, dos seus descendentes, venivrechu vão ser Abençoados. Não é abençoados, mas poderia traduzir abençoados, que é a tradução mais óbvia, mas não é isso. Mas a gente já falou lá de Avraham. Venivrechu é você pegar um galho de uma videira, né, e botar na terra, e aí para dar uma árvore nova. Venivrechu é fazer Venivrechu é como se conectarão, né, se alimentarão. Becha em você, todas as famílias da terra, o Bezarachá, e na sua descendência. 15 vem, né? E veja, Anochi, eu, Deus, Imar, estarei com você. O Shmarticha, e te guardarei. Bechola Shatelir, em todo local que você for. Veashivoticha, e te trarei. Eladamazot, para essa terra de Israel. Kiló e Asveka, que eu não te abandonarei. Ad asher imasiti et asher debarti lá. Até que eu faça o que eu falei com você. O próximo versículo, e acordou Jacob. Então,
Esse é o conteúdo que Deus deu por profecia para Jacob. É a primeira vez que Jacob fala com Deus, né? Certo? É a primeira profecia de Jacob. Deus não falou com Jacob. Mesma coisa quando Abraão morreu. É a primeira, assim que morre Abraão, é a primeira vez que Deus fala com Isaac pela primeira vez e fala: você eu escolhi, você vai herdar tudo de Abraão e essa terra é para você e para sua descendência. Agora a mesma coisa, assim que ele sai de Isaac e está indo para fora da terra de Israel, Deus agora fala para Jacob, qual é a mensagem? É você, eu vou te guardar, eu vou te proteger, sua descendência, e eu vou te trazer de volta. Da mesma forma que Deus aparece para Isaac, quando Isaac está pensando, por causa da seca, sair da terra de Israel, né? Isso é a segunda profecia de Isaac. Aqui também, está querendo ir para sair da terra de Israel, e Deus falou, ó, sai mesmo, porque para Isaac fala, não sai. Aqui ele fala, sai e eu vou te trazer de volta, e eu vou te proteger, e eu estarei com você também lá. Então, são conteúdos que, então, aqui fica claramente que não é só Isaac, Yaakov, que enganou Abraham e fingiu e recebeu Abraham a bênção em vez do irmão, ou que depois, então, Isaac, por outro motivo, achou que era Yaakov. Não, agora Deus vai, e fala diretamente para Yaakov. Interessante, porque se não tivesse toda a história passada, óbvio que a história seria diferente, viu? Deus pode chegar pro Yaakov e falar, tô te dando Abraham, não precisa do Isaac, né? Então é mais uma prova que, no final, óbvio que é Yaakov. Então vamos ver, 13, vamos voltar. Vem, né? Hashem nitzav alav. E veja, Deus estava sobre ele. O que quer dizer Deus estava sobre Yaakov? O que quer Deus estar sobre alguém? O Gurash fala nitzav alav lechamro, para guardar ele, para proteger ele. O que quer dizer Deus estar sobre alguém? Com ele. Interessante porque não é todo mundo no Tanar, né, na Bíblia, que está escrito que Deus está sobre a pessoa. São poucos, né? Agora eu não sei escrever, mas não é algo muito normal. Não é isso, não está escrito que Elohim nitzav alav, está escrito que Hashem, o nome de Deus, estava sobre ele, ou seja, é muito grande isso. Lembra lá que quando Moshe vai ver pela primeira vez Deus, aí Deus manda ele para o Egito, aí ele vai liberar o povo, aí no final o faraó aumenta, aí começa a parashá Vaierá, né? E aí fala, e meu nome é Hashem lo nodati lahem, eu não mostrei meu nome lá, aqui, Deus estava sobre Jacob, né? Ou seja, a ideia aqui é um pouco com que o Rashi, né? Mas a gente vai, quando estiver lá, não precisa gastar uma aula inteira. Quando tiver Vaierá, a gente responde isso, né? Moshe nem existe ainda, né? Calma. A gente gasta 2 anos. Quando chegar lá, a gente gasta uma aula inteira para responder isso. Vem, né? Hashem nitzav alav. Deus estava sobre Jacob, né? Ou seja, quer dizer, o que é Deus estar sobre ele? A resposta mais simples é o quê? A providência divina. O que a gente chama em hebraico, ashgachat pratit, a supervisão individual, tá? Que é o seguinte, eu vou estar com você, eu vou te proteger, sim? Só para deixar claro, não é o intuito dessa aula, mas é um assunto muito importante, sobre o que quer dizer ashgachat pratit, o que significa uma supervisão individual, né? O que quer dizer isso, que no judaísmo é muito comum esse termo, mas às vezes a gente não entende direito o que é, óbvio que é um termo, é um conceito muito difícil, tem vários livros de filosofia judaica para explicar o que é isso, algumas opiniões e discussões bem interessantes, mas a princípio é o seguinte, Deus criou tudo que existe no mundo, certo? E dentre tudo que existe no mundo tem vários tipos de seres, dentre esses seres tem várias espécies. Vamos supor, por exemplo, seres vivos. Tem as plantas, tem os animais têm várias espécies, e tem o ser humano. Tá? Então Deus criou, porque tem a pergunta assim, Deus faz tudo. Tudo é de acordo com o que Deus faz, certo? Não acontece nada que Deus não planejou. Óbvio que Deus pode tudo, tá bom. Mas então, se Deus pode tudo e faz tudo, para que Ele criou regras na natureza? Porque Ele dividiu o mundo, as criaturas em espécies com leis definidas, e leis da natureza, leis físicas, químicas, biológicas, até sociais e tal. Porque tem leis. Deus pode ficar controlando tudo, não precisa ter uma ordem no mundo, a princípio, tá? Não vou agora destrinchar todo o assunto, mas a ideia aqui é que claramente existe uma função de Deus botar a ordem no mundo. Uma das funções claras e óbvias de Deus botar ordem no mundo é para o ser humano
saber o que vai acontecer através das suas ações. Que ele sabe, por exemplo, que tudo, sempre que ele larga alguma coisa, cai. Lei da gravidade. Sim, mas se eu não soubesse que se eu largo, cai ou sobe, ou vai pela diagonal, ou vai para mim... Previsibilidade. Eu posso prever de acordo com meus atos. Então, por isso tem ordem para o ser humano que ter livre-arbítrio. Para o ser humano poder saber as consequências das suas ações e poder ponderar o que ele vai fazer. De acordo com o que eu vou fazer, vai ser bom ou ruim, certo? Eu vou fazer o certo ou o errado. Se não tivesse previsibilidade, eu não ia poder tomar decisões nenhuma na minha vida. Logo, seria impossível o livre-arbítrio. Claro? Então, Deus, com sua sabedoria, ele botou regras no mundo. Se ele botou regras no mundo, quer dizer, então, o seguinte... É possível nesse mundo, se eu largo o papel, ele subir? Não. Não é possível. Mas Deus não pode tudo? Sim? Não, porque Deus definiu que ele não vai subir. Mesmo que Deus pode, ele não pode mais, porque ele definiu regras da natureza, certo? Então quer dizer que Deus não pode tudo? Claro que não, porque tem a sabedoria divina. Se ele definiu a regra da natureza, é que ele gosta de manter as regras da natureza. Ou seja, para ele é lindo, é bonito, tem propósito a lei da natureza. E ele não vai mudar as leis da natureza. Pelo menos não por qualquer coisa. Sim? Que tem escolas de pensamentos, sim? Que acham o seguinte, não existe regra da natureza e, na verdade, a cada instante Deus está dizendo o que acontece. Então, por exemplo, se isso cai, é porque a todo momento que eu largo, Deus fala, caia. Mas... não é porque não existe uma lei da gravidade, isso não existe, é porque Deus fala cai em todo momento. Mas se ele falar sobe, vai subir. E não é verdade. Deus definiu regras da natureza e existe uma ordem no mundo para a gente poder viver, tá? Então Deus ele É prático, né? é prático para Deus, Lógico. Para Deus não é prático, porque Deus podia Olha, já falei, cai. cai. Para que vai subir? Se Não eu sei. quiser que mude, eu falo para mudar. Isso. Então, Deus, ele definiu regras da natureza e dentro disso definiu espécies. Sim? Tem o leão, tem o macaco, tem o ser humano, tem as plantas de tal tipo. Sim? E cada espécie é diferente uma da outra. E para cada espécie ele definiu leis, certo? Para cada espécie, como ela consegue sobreviver e perpetuar sua espécie e por aí vai, que são diferentes de cada espécie. Então, quando a gente fala que cada espécie tem leis específicas delas, Deus com certeza está controlando tudo que existe no mundo, porque não é para morrer que Deus criou a criação dele. Então vamos supor um tipo de espécie, vamos supor o leão, tá? O leão vive. O leão consegue sobreviver nesse mundo porque existe uma supervisão divina em relação à espécie leão. Isso a gente chama em hebraico em Ashgachá Klali. Ou seja, existe uma supervisão de espécies, não de indivíduos, de espécies. Todos os leões, eles se comportam e Deus está supervisando a espécie leão. Mas entre um leão e outro, como eles não fazem ou bem ou mal, eles não têm livre-arbítrio de decidir bem ou mal, eles não recebem recompensa ou punição pelos atos deles. Então quer dizer que Deus está interessado no leão, que a espécie do leão se perpetue. Mas ele não está interessado em um leão específico se dar bem em relação ao outro. Sim? Ou seja, sobre todas as espécies, incluindo a espécie humana, existe um negócio que é claro chamado Ashgachat Klalit. Ou seja, a supervisão divina em relação à espécie. Deus protege que as espécies vivam, que as criaturas existam da forma que ele quis criar. Quero essa espécie, então elas vão existir. Tá? É isso. Agora, Ashgachat Pratit, ou seja, individual, porque eu, como um ser humano individual, Deus vai mudar a natureza em relação a tudo que ele já definiu por causa de mim como indivíduo. E não me deixar sobre as leis da minha espécie como ser humano. Porque em um momento de apuro específico, Deus vai interceder no mundo inteiro por mim em relação a tudo que ele já fixou sobre a espécie humana como espécie como um todo. Entenderam a pergunta? Isso significa Ashgachat Pratit. Isso não é algo simples e nem trivial, que exista uma supervisão individual sobre as pessoas. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que não é para todo mundo que Deus faz uma... O que quer dizer supervisão individual? Quer dizer uma interferência divina
nas regras da natureza que ele criou, que ele já definiu. Não necessariamente que a natureza, que a gente chama isso de milagre, né? Quando muda, interfere, Deus interfere. É um milagre, certo? Não necessariamente só a interferência da regra da natureza, mas às vezes a probabilidade da coisa, sabe? Se é um caso tão específico que deu certo ou que deu errado, e você entende que isso é a consequência direta de alguma coisa que você fez de bom, isso pode ser uma interferência divina. A pergunta é por que Deus vai interferir isso que ele já definiu, que é isso, de previsibilidade, né? Então, o conceito é o seguinte, que as pessoas, é óbvio que não são todas as vertentes do judaísmo, não vertentes, todos os sábios concordam com isso, tá? Mas a opinião mais clara é o seguinte, e simples de explicar, é que quanto mais a pessoa é próxima a Deus, ou seja, é uma pessoa correta, que a gente chama em hebraico um tzadik, faz atos bons, mas Deus olha por ela de forma específica e não só de forma geral. Então, se uma pessoa é muito tzadik, é um cara excepcional, sim, pode acontecer milagres para proteger ela de coisas. Entendeu? Isso significa asgarrat pratit. Todo ser humano tem asgarrat pratit? Não. Quem tem, em todo momento tem? Não. Somente tem. Se a pessoa fez alguma coisa excepcional, e aí então merece Deus olhar por ela especificamente, ou tanto por bem quanto por mal. Se a pessoa fez uma coisa muito errada e fala, sabe, eu quero deixar isso como exemplo para os outros que está errado e vai acontecer alguma coisa na vida totalmente fora da curva, a gente pode dizer que é uma asgarrat pratit também. Então existe asgarrat pratit, mas não é toda hora com todo ser humano e todo animal que existe asgarrat pratit. Ou seja, um leão não tem asgarrat pratit, certo? Agora é um caso, por exemplo, do profeta, de acordo com as palavras do Maimônides, por exemplo. Tem um caso que um profeta, ele faz uma coisa errada e aí alguém profetiza que um leão vai comer ele. Ele sai na rua, vê um leão e come o profeta. Obviamente, esse caso tem asgarrat pratit, tem uma supervisão divina. Ah, mas Deus não faz supervisão divina para um leão. Sim, mas um leão que come o profeta, com certeza é uma supervisão divina. Tá? Com certeza Deus quer dar Foi feito para isso. Então, quando o leão não come o profeta. Ou quando Daniel, por exemplo, óbvio que é mais asgarrat pratit. Sim, entendeu? Então, às vezes, o animal também pode ter asgarrat pratit. Quando tem relação com algum ser humano, por algum motivo que esse ser humano precisa dessa asgarrat. Isso é supervisão divina. Então, isso quer dizer, Vene, Hashem netzav alav, eu estou com você, significa o seguinte, você terá a minha supervisão individual. Entendeu? Você merece. Ou seja, olha o nível que Yaakov está, entendeu? Tipo, exatamente, você vai passar por poucas e boas, né? Mas eu vou estar com você, eu estou com você. Ou seja, eu vou interferir nas coisas por você. Isso que quer dizer, tá? Por quê? Porque ele merece, tá? E talvez é a lição, que é o eixo, né, a lição principal de todo o Sefer Bereshit, todo o livro do Gênesis é isso, que existe, é ensinar para o ser humano que existe supervisão divina. Como a gente aprende isso? Com os patriarcas. Porque os patriarcas eram pessoas que Deus interferiu em cada coisa na vida deles, em cada coisa que eles fizeram, Deus estava com eles. Ah, quer dizer então que é o que a gente está desmitificando. Isso. Desmitificar. É isso. Então quer dizer, então já que Deus está com eles, eles só vão e na verdade Deus que inspira eles. Mentira. A gente vê como as decisões deles são difíceis e eles decidiram, mas no final você pode dizer que Deus estava com eles. Tá? É a mesma coisa que perguntou, mas que eu terminei no passado com isso. Mas se Deus já prometeu, qual é a graça? Tem graça, porque Deus prometeu, mas às vezes a promessa pode ser um consolo. Falei aula passada. Não necessariamente vai acontecer. A gente vai ver que Yaakov depois disso vai ter medo. A gente vai ver a razão do medo, é que talvez o pecado vai estragar tudo, porque se eu pecar, pronto. Tudo que ele me prometeu foi embora, porque não tem mais asgarrar para ti, Deus não vai mais interceder individualmente por mim. Tá? A gente vai ver que o povo, que esses patriarcas vão construir, vai ser um povo que vai ter também uma asgarra especial para Deus. E a gente vai ver também lá em Devarim, no final da Torá, quando a gente chegar lá, que a terra de Israel é uma terra também que tem um olhar de Deus individual, que ele fala que os olhos de Deus estão dela desde o início do ano até o final.
quer dizer isso que tem uma esgarra individual para a terra de Israel, ou para o povo judeu, ou para pessoas sábias, tipo pessoas fora da curva, conectadas com Deus. Mas o conceito que o mau decreto ele é cortado por tchuvá, porque o mau decreto foi decretado para aquela pessoa, não para aquela nova pessoa. A pessoa mudou da jurisdição. Você era uma Talvez o pessoa mesmo- assim, agora você é pessoa assada. Mas talvez o mesmo para a promessa. A promessa foi para aquela pessoa Foi e pra não aquela é mais pessoa. para aquela outra pessoa depois do Que pecado. ele é agora, sim. Isso também pode sim. ser ampliado muito, mas pode simplificar assim. Vem, então Hashem Nitzavalav, eu estarei com você, não o Elohim, é Deus, tipo, todo, né? Então essa é a ideia que os anjos subiam e depois desciam. Porque a ideia dos anjos, os anjos estão indo em direção ao quê? Qual é a origem dos anjos? Qual é a movimentação do anjo? Ele vai da onde até onde? Tipo, de que até o quê? A princípio o anjo recebe a ordem de Deus, né? E vai executar a sua função e volta. Essa é o que a gente entende dos anjos, né? Até a ordem de Deus, ele executa e volta. Sim? Então, exatamente. Onde está Deus? Chama aí. Não. Está sobre Yaakov. Está escrito claramente. Então, Deus está em Yaakov. Então, eles sobem e descem, porque o Deus está no mundo, em Yaakov, com Yaakov. Hashem Nitzav Alav, não no céu. Não está escrito Hashem Nitzav Bashamai, que Deus ele se encontra no céu. Mentira. A partir que Yaakov chegou nesse nível, agora Deus está protegendo Yaakov, ou seja, Deus está em volta de Yaakov. E os anjos têm como referencial o próprio Yaakov. Então o Deus passou a estar no mundo agora, tipo como se fosse. Óbvio que Deus não está nem no céu nem na terra, porque Deus é transcendente a isso tudo. O que a gente está falando é a providência divina, a presença divina. A presença divina está com os sábios, então está com Yaakov nesse momento. Então os anjos têm como referência o Yaakov. Então primeiro como Yaakov estava deitado na terra, então quando ele sonhou e tal, os anjos subiram para ver o que estava acontecendo lá e desceram, que é o lugar agora de residência fixa dos anjos, que é junto com a presença divina. Tá? A explicação. O que eu acho que o Orava Bravanedo que fala, né? que a divindade vem para a terra somente através de Yaakov. E é igual quando a presença divina passa, é igual quando um rei passa. Quando a gente está esperando, o rei vai passar, não vem o rei. Primeiro vem os soldados, pessoal, cortejo, e depois vem o rei. Hoje em dia vem 50 limousines pretas, depois já vem alguma que deve ser o rei, né? É exatamente isso. Então, quando o Deus estava vindo, primeiro vieram os anjos, e depois chegou Hashem Nitzavalav. E aí Deus chegou, tipo, também. Então, Hashem Nitzavalav, agora ele é a referência. O que antes, quem era a referência era Avraham, e depois foi Yitzhak, agora é você, Yaakov, eu estou com você. Qual é no judaísmo a demonstração mais clara que Deus está com alguém, e não só isso, que esteve com alguém, como até o final da vida, perpetualmente esteve com aquela pessoa, é quando o nome da pessoa se agrega, o nome de Deus se agrega ao nome da pessoa. Quando você passa a dizer assim, em vez de chamar de Deus, você chama assim, é o Deus de Avraham. Que quando você fala que é o Deus de Avraham, quer dizer o Deus de Avraham. Quer dizer, tipo assim, cara, é o Deus de Avraham, porque tudo que Avraham fez, Deus estava lá em prol do que Avraham estava fazendo. Então, Avraham chegou num nível que a Torá chama Deus, em algum aspecto, de Deus de Avraham. Mas como o Deus é totalmente transcendente, ele não pode se conectar a só uma pessoa ou um tipo de pessoa, então por isso que está chamado Hashem, com o Yud Kei Vav Kei, ou seja, o tetagrama de Avraham. Sim, é Elokei Avraham, porque Elokei é um aspecto específico de Deus, esteve com Avraham. O que a gente chamou nas aulas de Abraão sobre o Hesed, que é a característica de Deus em relação à bondade. E aí a gente vai ver que Yitzhak agora vai ganhar esse mérito, que vai chamar nesse versículo, Vene Hashem Netzavalav, Vayomer, Ani Hashem, eu sou Deus. Quem é esse Deus? Eloei Avraham Avicha, ou seja, a força que esteve com Avraham, o pai, Veloei Yitzhak, ou seja, agora a gente viu na Torá que Yitzhak, mesmo que ele ainda não morreu, ele teve o mérito de ser associado ao nome de Deus. E por que o Avirra está em Isso, bom, tem a pergunta aqui então, calma aí, já que está escrito. O Deus de Avraham e o Deus de Yitzhak, seu pai. Mas está escrito não, o Deus de Avraham, seu pai, e o Deus de Yitzhak. Ótima pergunta. Tem Rashi?
Porque o Yitzhak está vivo ainda. Porque ele estava vivo. E rei da Kadosh Baruch Hu chamou a Latzadik. Olha o que o Rashi falou. Olha como é o que eu falei. Olha, Nitzava lá, Leshomro, para guardar ele, é o que eu expliquei. E Veloei Yitzhak, mesmo que a gente encontra na Torá que Deus se conecta com os tzadikim nas suas vidas, né? E aí é isso, que Deus está com os tzadikim. É chamado Elokei Fulano, né? O Deus de Fulano. Mishum Shemar Hem Kedoshav Lo Yam. Kan Yeched Shemol Yitzhak. Então aqui ele se juntou também a Yitzhak, Lefish Shekau Enav e Chalu Babait. Porque como Yitzhak já estava cego dentro de casa, não saía, era como se fosse já uma pessoa morta. Porque a princípio Deus só dá esse título depois que a pessoa morreu, ou seja, não tem mais como errar, sabe? Tipo, não tem como mais até o último dia. Está escrito na Te Aprende a Implicar a Voto. Não confie em si mesmo até o último dia da sua vida, né? Tipo, que não sei se é Implicar a Voto. É Implicar a Voto? Uhum. Não, tem Implicar a Voto que você tem que fazer chuva um dia antes de morrer. Sim. Mas ao contrário. A pessoa que é tzadik, até o último da vida, não se vangloria, que não sabe. Mas é que a Torá já testa, não. Quem já está cego, já está em casa, ele não vai mais errar, já né? Ve'etzerá passar que mimeno. Que interessante, fala que o Yetzerará, a má inclinação, já tinha saído de Yitzhak. Né? Quem é esse Yitzhak? É o Yitzhak no momento que já estava dando as brachot. Então a gente vai ver que já é esse Yitzhak, totalmente diferente de um ser humano normal. Esse Rashi está explicando por que chama de Isso, não falou a virra, né? Isso. Por que o avirra? Então, uma explicação para por que falou avirra é que essa é a novidade, porque todo mundo sabe que... Não, primeiro, porque tinham pessoas que falavam que Yitzhak não era filho de Abraham. Mas lá atrás. Lá atrás. Aham. E aqui ele veio provar, olha, ele também é teu pai, você não é só o filho do Yitzhak. Sim? Ou seja, corroborou. tem quem diga isso. Vem Ok. corroborar que o Abraham também é o pai dele. Esse é um. Outra explicação é que essa é a novidade, porque, tipo assim, eu sou filho de Yitzhak, ou seja, eu sou assim, um tzadik, vou estar com Deus pelos méritos do meu pai Yitzhak. E o pai, Yitzhak, é a característica, o Eloei Yitzhak é a justiça, é a severidade, que é a força do Yitzhak, a gente já falou nas aulas de Yitzhak. Mas agora, o avô, ele é de bondade. E aí que vem dizer, não. O seu avirra é o Avraham, ou seja, quer dizer que você, Yaakov, também está pegando tudo que Avraham construiu. E não só o que Yitzhak te trouxe. Ou seja, você também é filho tanto do Yitzhak como filho de Avraham, que a gente vai ver que Yaakov ele vai formar uma terceira característica que chama Tiferet, que é a beleza, a harmonia e o equilíbrio. Ou seja, ele é tanto filho das forças do Eloei Yitzhak, como ele é filho do Eloei Avraham. Como o filho de Eloei Yitzhak já é óbvio, a Torá não escreveu. O que não é óbvio, que ele pegou tanto quanto as forças de Yitzhak, ele conseguiu as forças de Avraham. Aí veio chamar, não, ele também é seu pai, o Avraham, que não é o óbvio. Então é outra explicação. Devem ter outras. Tá? Deixa eu ver se eu escrevi aqui por acaso outra explicação, já que a gente está nesse tema. Natzav alav, Vayomer, como Eloi Avraham Avinu, aqui, está vendo? Não, sobre aqui. Esse que eu escrevi. Tá. Vamos continuar. Então, Eloi Yitzhak. Haaretz, asher atah shochev aleh. A terra que você está deitado sobre ela, lecha etnena. Para você, eu vou dar, que era o medo de Jacob. Eu estou indo para o exílio. Por isso que ele estava com medo. Vou sair para quê? Para nunca mais voltar? Ele falou, não. Lecha etnena, né? Eu vou dar. Esse etnena... Segundo. Tá, depois a gente vê. Tá, para você eu vou dar o lezarachá, e para a sua descendência. Ou seja, interessante que ele promete. Isso é uma novidade. Porque para Avraham ele falou, vou te dar, e também para a sua descendência. Certo? Tá bom. Para Yitzhak, aí depois ele falou assim, para Avraham. Tá, a gente viu todo o dilema, qual é a descendência do Avraham verdadeira. Se é o Lot, se é o Eliezer, o escravo dele, se é o Ismael, se é o Yitzhak, ou se é outros, sei lá, né, os alunos, a gente viu também sobre os alunos. E aí até que Deus fala, Be Yitzhak Karele Hazera. Para Yitzhak, ele vai ser chamado a sua descendência. Mas não estava escrito Yitzhak, estava escrito Be Yitzhak, que é Be Yitzhak dentro de Yitzhak. Daqui nossos sábios aprendem que dentro de Yitzhak quer dizer não em todo Yitzhak. Quer dizer o seguinte, que na verdade Yitzhak vai ter 2 filhos. E não os 2 filhos vão ser chamados de descendência. Sim, um dos filhos é Yitzhak. O que você vai aprender? É Yitzhak.
Interessante, quando vem falar que em Yitzhak será chamado a sua descendência, quer dizer que Yitzhak não é a descendência de Abraham. É alguém que Yitzhak vai ter, que vai ser chamado a descendência. Então, a verdadeira descendência que Deus prometeu, Abraham, vai para a terra que eu vou te mostrar, porque você vai ter a descendência. Quem é essa descendência? É alguém que Yitzhak vai ter. Quem é? Ele fala aqui. Lecha etnena. É você. A descendência de Abraham é o Yaakov. Né? E quem? É só o Yaakov? Não. O Lezarecha. E toda a sua descendência. Ou seja, o Yaakov e a descendência de Yaakov. Essa é a descendência de Abraham. É deles que vai vir todas as profecias, que veio lá de Abraham para Yitzhak e agora é para Yaakov. Todo Yaakov, sim, o Yaakov e suas descendências. E isso vai ser Beit Israel, a casa de Israel. O povo de Israel vai ser fundado exatamente a Yaakov e a sua descendência. Tá? O Lezarachá. Então, Verhayá, Zarachá, Kafararetz. Não, desculpa, eu pulei ainda uma parte. A terra que eu estou, você está deitado sobre ela. O que quer dizer que está deitado sobre ela? O que Deus está dizendo? Qual é essa terra que ele está dando para o Yaakov? A terra que você está deitado sobre ela. Os sábios vão comentar assim, calma aí, qual é a terra que está deitada? É tipo 2 metros quadrados, nem isso, né? 1 metro, 2 metros quadrados, nem metro, tá? É isso? Então você vai ganhar esse lote aqui que você está deitado, isso é seu. Tá bom, já seria muito bom porque é o Beit HaMikdash, né? Tipo, de acordo, é onde está a cúpula lá do Orã. Tá bom, mas é só isso? Então aí tem um Midrash que vai falar, Shochavaleia, olha o Rashi, que pela Kadosh Baruch Hu, que na verdade Deus dobrou toda a terra de Israel e botou debaixo do Yaakov, como se fosse que Yaakov estava deitado debaixo de toda a terra de Israel. E é um sinal que no final vai ser fácil os descendentes de Yaakov, ou seja, Yoshua, quando entrar, Josué, entrar lá como se fosse você conquistou uma terra de 4 metros quadrados, vai conquistar toda a terra de Israel. E os Jejuos também. Tá? Gostou do pshat do Rashi? É o literal? A terra que você está deitada. O que é o literal? Toda a terra ele está deitado. Ele está em cima toda, porque Deus ele pegou toda a terra, dobrou e botou debaixo do Yaakov. E aí, o Rashi foi literal ou não foi literal? Meio viajado. Foi literal ou não foi literal? Não. Claro que foi literal, porque é um sonho. É uma profecia, é um sonho. Não é verdade, não é na natureza. Ele está sonhando, vai Halom, ele viu a escada e Deus está falando com ele. E aí, no sonho, toda a terra de Israel ficou debaixo do Yaakov, é literal. Tá? Por isso que o Rashi escreveu. É dentro de um sonho. Não é que a pessoa acredita, não, é que aconteceu um milagre que Deus... Não, era um sonho, é literal. É bem fácil num sonho acontecer isso, não é alguma coisa difícil. Na pedra, ele não encostou a cabeça. Sim, aí ele dormiu, aí depois está escrito, e sonhou. Aí agora é o conteúdo do sonho. E dentro do conteúdo do sonho, a terra que você está deitado embaixo, ou seja, que no sonho ele estava deitado embaixo de toda a terra de Israel. Isso é muito fácil, num sonho acontecer, literalmente acontecer. Sim? Então é isso. Ou seja, que por isso que ela fala, e aí o que ele viu no sonho é um sinal que no futuro vai ser fácil conquistar. É um sinal, porque no sonho é uma alegoria, não é concreto, é uma alegoria, porque é o que a gente falou do Malbi ano passada, que tem 4 faltas na profecia dele que não são profecias completas, e uma delas é que a profecia é feita através de alegorias, de figuras, imagens que aparecem na profecia, e isso faz alusões ao conteúdo dela. Tá. Tá, isso a gente explicou. E será sua descendência como o pó da terra. E calma aí, aqui tem um negócio. Porque quando ele falou para Abraham, ele falou que a descendência vai ser como o quê? As estrelas do céu. E aqui ele está falando, não, vai ser como o pó da terra. Calma aí. Decide, vai ser pó da terra ou vai ser a estrela do céu? Né? Porque é a mesma coisa? Sim, mas por que ele usa aqui outro exemplo? Porque não usou também, como ele é no mesmo linguajar que ele deu para Abraham. Sim? Então a explicação é que na terra de Israel, os descendentes de Jacob ou Abraham são como a estrela do céu. Fora da terra de Israel, são como o pó da terra. Tá? O que é o pó da terra? Que sabe falar? O pó da terra é o que todo mundo pisa. Sim? Todo mundo passa em cima, é o pó da terra, todo mundo pisa. É isso. Vai ser como? Vai todo mundo pisar. Sim? Mas o pó da terra, que tem o potencial
de florescer as coisas. Ou seja, é exatamente onde todo mundo pisa que vai florescer a esperança para o mundo inteiro. Sim? Na terra de Israel, com Tum de Tzadik, a gente vai aprender isso no início de Shemot, que vão ser comparados, o Rashi fala que os filhos de Jacó vão ser comparados com uma estrela do céu, porque depois de mortos, mesmo na noite você vê as estrelas brilhando e tal. Isso é na terra de Israel. É outro nível, sim? Tem uma outra explicação que é aqui, que tem outra ideia também, que o pó da terra todo mundo pisa, sim? Mas no final, o destino de todo mundo é ser engolido no pó da terra também, né? No final, todo mundo é enterrado no pó da terra. Então, no final, o pó da terra é igual tem uma história de um sábio, agora eu não sei localizar qual é o sábio, os detalhes da história, mas tinham duas pessoas brigando. Essa terra é minha, não, essa terra é minha e tal. Eles estavam brigando, não sei quem era o pedaço de terra. E aí chegaram pro rabino. Não, vamos pro rabino lá, grande, agora não lembro quem é o rabino, história verídica. E chegaram pro rabino, ó, faz aí, de quem é terra? Ele tá falando isso, tá falando isso, ele verificou o caso, aí falou, já que você diz que a terra é sua, já que você diz que a terra é sua, ninguém perguntou a opinião da terra. Vamos ouvir a opinião da terra. Aí ele abaixou, ouviu a terra e falou, ouviram o que ela falou? Que na verdade vocês são da terra. Daqui vocês estão brigando, no final todo mundo vai ser engolido por ela, na verdade, né? Então, materialidade, não adianta, falta de ética e tal. No final, vocês que são da terra, vocês que vão ser enterrados para sempre aqui. Vocês estão na terra brigando para quê? Né? Uma história verídica. No final, ou seja, a terra simboliza a eternidade. A terra nunca vai sair de lá. A terra é base, é sólida, é a base de toda a construção, de edificação. A terra é a base de tudo. Ou seja, a eternidade aqui é um simbolismo também a eternidade de Israel. Netzach Israel lo yishakir, né? Que a eternidade de Israel não vai mentir. Né? Tem muito a ver com Jacob, que Jacob vai virar Israel, ou seja, como o pó da terra. Mas o que eu queria falar não era isso, não. Era uma outra coisa que vou terminar a frase, aí eu falo. O Faratz Tayama Vakedran Sapovanavanek. E aí a terra toda vai se espalhar, tanto para a direita, para a esquerda, para o leste, para o oeste, para o norte e para o sul, né? Yama, o que é o Yama aqui? É o leste, tá? Não, desculpa. Yama, Oeste. O Mar. Safana, é o norte, Negba é o sul. Então, o Yama é o mar, ou seja, é o oeste, e o Kedma é o leste. Lembra? Bnei Kedem, os filhos do Oriente. Então é o Oriente. Isso. Yama Kedem. Mas o que quer dizer isso? Então eles vão se expandir para os 4 pontos cardeais, né? O que quer dizer isso? Vão se expandir para onde? Quem falou, essa terra que você está deitado, eu vou te dar. E sua descendência vai ser como para a terra. E eles vão se expandir para o leste, para o oeste, para onde? Na prática. É uma alusão ao quê? Que vão se expandir para onde? Os descendentes de Jacó. O mundo todo. Para o mundo inteiro, exatamente. Que eles vão se espalhar para os 4 cantos da terra, no exílio. Quando eles foram comprados com o pó da terra, e não com uma estrela do céu. Sim? E a Mavacante Savanã, vão para o mundo inteiro. E através disso, serão ou abençoados por vocês todas as famílias da terra, ou então serão conectadas através de vocês todas as famílias da terra. Fica claro. O que Deus está falando para Jacó? Qual é a função que ele está indo para o exílio? Qual é a função que o povo judeu vai para o exílio? Você acha que o povo judeu vai para o exílio por causa de pecado? Não é, porque tem uma função. Quer se espalhar para o mundo inteiro para você conseguir trazer uma vida melhor de esperança para o mundo inteiro. Se não tiver o exílio, não dá para fazer isso. Tá? O Bezarachá. Ou seja, aí também a sua descendência. Através da sua descendência também. Né? Ou seja, quer dizer aqui um sinal que a descendência de Jacó também vai para o exílio e também vai ter esse mesmo papel. Que os cabalistas falam que é você consertar as nitzotzot, as faíscas espirituais que estão faltando do exílio, né? Você agregar as pessoas que estão faltando, mas isso mas na verdade o conceito aqui do pshat, do literário, é muito maior do que o que os cabalistas falam, né? Na verdade, você consertar o mundo inteiro através da sua influência para o mundo inteiro.
né? Toda a família da terra. Lembra o conceito de família, que é não o povo. Que povo briga com outro povo, né? Tem guerras, diplomacia, relação entre eles. Família não, família é amiga. Ou seja, que as pessoas... Uma briga entre si. Briga entre si. O que o Rav Manitou, outro rabino, ele fala que essa frase pode ser entendida assim. Por que não corvei a chamai? Por que não é falado como a estrela do céu? Né? Porque o aspecto de como o pé da terra ele é inerente ao Yaakov em específico. Yaakov é como o pó da terra. Por quê? Porque quando você chama alguém de estrela do céu é em relação aos patriarcas. Então, os patriarcas têm a ver com a estrela do céu. Yaakov é um patriarca? Ainda não. Ainda não. Quem é o patriarca é o Israel. Israel é patriarca. Quando Yaakov mudar de nome. Avram é patriarca? Não. Avraham é patriarca. Então, os patriarcas Avraham, Yitzhak e Israel são os 3 patriarcas. Eles são comparados como a estrela do céu. Agora, o Yaakov, ele não é um patriarca ainda, então ele é como um pó da terra. Ou seja, quer dizer que Yaakov ainda não está no nível mais alto. Que, pode ver, alguém tem aí o Tanakh, em Shemot 32:13, que está claramente. Não está em nenhum desses. Se alguém quiser procurando aí, vai ter um passo que está escrito exatamente isso, tá? Quando compara com a estrela do céu, e aí chama de o Deus de Abraham, Yitzhak e Israel, e não de Yaakov, porque Yaakov é como o pó da terra, tá? Quer dizer que Yaakov é o nome de Yaakov no exílio, e Israel é o nome de Yaakov em Geulah, em salvação, dentro da terra de Israel, tá? Então ele está falando assim, se Zaracha, que é se a sua, então, da expressão, se a sua descendência, que é como o pó da terra, conseguir se espalhar para o norte, para o leste, né, para todos os pontos cardeais, então eles vão merecer, vão ter mérito de poder influenciar o mundo inteiro, né? Então é uma das expressões. Tá. A gente viu, a próximo versículo. Vene e veja, Anochi e Mar. Eu estarei com você. Olha que a gente fala que é Mar. Ele vai estar com medo de Esav e de Lavan. Sim, ele está fugindo de um e está indo para um outro, talvez pior ainda, certo? O Labão e o Esaú. Sim? O que tem a ver? Porque o Rashi comenta isso aqui, porque está escrito ou seja, eu estou com você. Sim? Ou seja, eu estou te protegendo do Esav que você está fugindo. E eu vou te guardar para onde você irá. Ou seja, eu vou te proteger do Lavan que você vai encontrar. Eu vou voltar, fazer você voltar. E vou te proteger do Esav que você vai ter que encontrar na volta. Azot, sempre para essa terra. Ou seja, aqui ele mostra que eu vou te trazer de volta também. Tem uma profecia que ele vai voltar. Sim? Que loyasveka ad asher imasit et cholad batlach, que eu não vou te abandonar, isso que eu estou falando da providência divina, até que eu faça tudo o que eu falei para você, tá? Interessante, porque até que eu faça tudo shedibart, que eu falei no passado. Ou seja, não está escrito, tinha que estar escrito, até que eu faça tudo que eu estou fazendo com você, falando para você. Mas está falando que eu falei para você, ou seja, quando ele falou para Yaakov, porque é a primeira vez que Deus fala com Yaakov. Agora. Né? Então, o que é o dibarte? É alguma coisa que Deus já falou. Para quem? Para Avraham. Ou seja, até que eu faça tudo o que eu falei para Avraham. Tá? Que, na verdade, o objetivo do Avraham era para a descendência dele, que é você. Vamos ver se tem Rashi dibarte lá. O Rashi vai falar para que você precise, necessite, né? Mas aqui, o Rashi fala. O que eu assegurei? Eu fiz as profecias para Avraham sobre a descendência dele. Foi para você e não para Esav. Porque eu não falei que no Yitzhak, sim, dentro de Yitzhak. Ou seja, e não em todo Yitzhak. Eu expliquei. Ou seja, o que quer dizer? Mishmei Lashon al, que está escrito então aqui, porque ele nunca falou com Yaakov antes. Então está falando que eu falei lá, na verdade quer dizer o seguinte, que eu faço o que eu já falei para Avraham sobre você, a respeito de você. Ou seja, daqui a gente tem muito engraçado, muito bom. Tipo, tudo que Deus falou para Avraham é sobre Yaakov, na verdade, né? As profecias, sobre os descendentes de Yaakov. Para ver como Yaakov não é, tipo, normal, tipo, em relação a Deus, tá? E também entre os patriarcas.
Agora, voltando um pouco, isso é importante, que lo yasvika, que eu não vou te abandonar. O que eu não vou te abandonar? É o que eu expliquei da providência da Ashgaha Pratit, né? Da providência individual do ser humano, certo? Estão comigo? Sim? Ad asher imasset edzavarei. Até que eu faça o que eu prometi para Avraham. O que é que ele prometeu para Avraham? Que vai ser um povo grande na terra de Israel, certo? E aí, até que isso aconteça, Deus não vai abandonar Yaakov. Yaakov no exílio. Ou seja, quer dizer que a providência divina vai estar com os judeus mesmo no exílio, sim? Até que ele faça o que ele prometeu para Avraham. Mas qual exílio? Todos os exílios. Literalmente Sim, não, literalmente é o exílio de Yaakov. Aqui vai ter, sábios que vão falar que é o Remes, tanto para esse exílio que ele tem agora, como o exílio do Egito. E aí, que exatamente, porque depois do exílio do Egito, que Deus vai realmente fazer o que ele falou para Avraham, que é trazer o povo, que ele está prometendo agora para Yaakov, vai acontecer depois do Egito. Que ele vai dar a Torá, vai trazer o povo através de Moshe para a terra de Israel. Sim, que é a profecia que ele falou para Avraham, que 4 gerações, não sei o que lá, 400 anos. E depois eu vou trazer e vocês vão dar. A gente acredita que Deus, que Hashem não abandonou a Israel. Mas um argumento, pensar no literal, bom, pseudo, Hashem prometeu que não abandonaria até cumprir essa promessa. Ele cumpriu essa promessa. Então, depois de cumprir essa promessa, ele poderia abandonar ou não? Isso, essa é a pergunta. O que a gente está falando até agora é que o Yaakov representa a Israel no seu estado de exílio. A Galut de Yaakov, depois a Galut de Mitzrayim. Isso, não. Qualquer tipo de exílio, Deus não vai abandonar. Tipo, pelo que a gente está extrapolando aqui, né? O que vários comentários explicam. A explicação aqui mas por que está escrito eu não vou te abandonar até que? Essa é a sua pergunta. Adasher, até que? Então quer dizer não, que depois que Deus cumprir a promessa dele, não tem mais essa providência individual para o Yaakov. O Yaakov é o aspecto de Am Israel, do povo de Israel, no exílio. Quer dizer o seguinte, que os judeus que estão no exílio, eles estão com a presença divina e com a proteção divina até Deus cumprir as promessas que ele fez para Avraham, para Israel, que é voltar para a terra, trazer de volta para a terra de Israel. Ou seja, que quando Deus trazer o povo judeu de volta para a terra de Israel, acabou a providência divina individual no exílio. Não tem mais proteção para Israel no exílio, só em Israel. Quem ficar lá fora. Quem fica lá não tem mais proteção divina, que é o que acontece com as comunidades judaicas hoje, fora da terra de Israel. Não tem proteção divina e não tem presença divina mais. Acabou, saiu. Porque ele já fez o que ele prometeu, já trouxe de volta. É isso que ele está falando. Eu vou te proteger do Esav, do Lavan, quem você vai encontrar, quem você está fugindo, Nós falando até que eu te traga de volta. até a Kamata Medina Até- tinha. Não sei nem se é cada vez até que os judeus possam voltar para a terra de Israel e realmente voltaram com a maioria. Pode ser. Cada definir. Ok, precisa. E agora acabou. Antes da Kamata Medina Já estava mais ou Poderia. menos. E é isso. Aí acabou. Não tem mais essa profecia. Acabou. A profecia foi cumprida. Você Agora tá até, dentro daquele mérito de 2000 anos? como mérito. Que? Está dentro daquele mérito dos avós de Não, eu não sei. 2000 gerações? Eu não sei para dizer se tem a ver com isso ou não. Pode ser que sim. Eu não sei dizer se o guia complexa de quando terminou, o mérito dos avós. Não tem a ver com isso. Mas não é que é isso. Deus continua com o povo judeu, mas como Israel, não mais como Yaakov. Porque o Yaakov, Deus está com Yaakov até ele virar Israel. Quando Yaakov vira Israel, Deus não está mais com Yaakov. Certo? Essa é a ideia. E quando que Yaakov vira Israel é quando nasce Yosef. Interessante, porque quando nasce Yosef, o que Yaakov fala? A gente precisa ir embora. Por que a gente precisa ir embora? Porque Deus vai largar a gente. Né? Ou então, o que a gente fala no Seder de Pêssar? Tipo, a gente fala isso muitas vezes, que se a gente ficasse mais um segundo no exílio, a gente nunca ia sair de lá. E não foi só um anjo que salvou a gente, foi Deus, o próprio Deus salvou a gente, naquele momento. Porque ele estava partindo. Na Gadá a gente se refere ao galuto de Mitzrayim. De Mitzrayim, mas é óbvio que a gente está comendo no Egito não é aquela galuta, tipo a história do povo judeu. A saída do Egito extrapola aquele exílio, que aquilo é um arquétipo de todos os exílios. Então qual a ideia aqui? A ideia é que se o judeu não... Por que os judeus saíram do Egito com pressa? Porque Deus estava indo embora. Caraca, se Deus está indo, vamos atrás, para ficar com ele.
uma nuvem de fumaça, né? E o acampamento no deserto. Na boca de Deus a gente levantava acampamento, é porque a presença divina se movimenta. O que Deus falou? Ó, vê os movimentos da presença divina e vocês vão atrás, fiquem juntos. Mas se eu for vocês ficarem, já era, perdeu. Né? E exatamente, perdeu, já era. Ou seja, isso aí está falando, até eu fazer o que eu prometi, que é devolver você e sua descendência para a terra de Israel, você tem a profecia de que eu vou te ajudar no exílio. Mas eu não te ajudo no exílio se eu já trouxe vocês para a terra de Israel, se eu já cumpri isso. Por isso está escrito até que. Isso aqui é muito profundo e muito importante para a nossa geração. Tem muito judeu que acha que está protegido por Deus pela terra de Israel. Tipo, e acha que está com Deus. Tipo, né? Tipo, Deus está comigo, que eu faço as mitzvot. Tá bom, mitzvot são importantes. Pode ser que Deus extrapole individualmente e faça uma posição individual para você, mas coletiva, como ser descendente de Abraham e Yaakov, ele está fazendo, mas em outro local. A presença divina está em outro local. Está em Israel agora, não está mais lá. Sim? Eu acho que todos sabem, todos não, a maioria dos grandes sábios falam isso. Tipo, isso a gente repete em vários lugares e está aqui na Torá, até que eu te traga de volta. Pronto, acabou. Tá? Forte, né? Assim está deixando de debate lá. O exílio, aqui, exatamente, a Torá, eles estão indo para o exílio agora, ele está explicando o que vai acontecer no exílio. Você não vai estar sozinho, eu vou estar com você. Porque, aprendi na Gemara, em Masechet Shabbat, quando que, Masechet Shabbat ou Megillah, ou nos dois, não sei, que fala que a gente aprende também, vai falar, tem um Rashi, tem vários lugares, que como a gente sabe que Deus está com os judeus, mesmo no exílio a presença divina foi junto. Lá em Devarim, no capítulo 5, versículo 3, se eu não me engano, a gente vai ver que Deus vai voltar à presença divina. Não está escrito Veshav, eu vou voltar para a terra de Israel. Não está escrito Veshav, eu voltarei vocês. Eu vou voltar. Quando fala do povo judeu, eu vou voltar para a terra de Israel. Está claro, na Torá em vários momentos, e também no Rashi, nos sábios e tal. Mas sim, tem um perigo no exílio de você ficar, que é exatamente o que a gente vai ver na Parashá, que quando ele construi todos os filhos que ele tem construído no exílio, ele falou, vamos embora. E ele não vai conseguir ir embora. O Lavan vai perseguir ele, e ele vai ficar mais 6 anos trabalhando, até que no final, se Deus não interferisse em Lavan no sonho e falasse, não faz nem bem nem mal para Yaakov, não ia ter mais Yaakov, não ia ter mais família de Yaakov. Isso que a gente fala na Haggadah de Pessa, que o Lavan foi bem pior, que ele quis Leakor et hakol, Leakor é você desenraizar, tirar da raiz, tudo. Ele quis acabar com tudo. O que Lavan fez de tão grave comparado com tanto? É tirar da raiz. O que é tirar da raiz? Fazer com que Yaakov não voltasse para a terra de Israel. Isso é tirar da raiz. Ou seja, não ia ter Am Israel. Sim? Não, me dá um abraço, a gente é família, fica aqui comigo, trabalha. Tá bom, fica. Perdeu tudo. Não tem mais Israel. Tá? É isso que está falando aqui. Vamos só terminando, temos 57 minutos, mais um pouquinho. Então a gente vai ver o seguinte, que Yaakov, ele tinha 5 preocupações, tá? Assim vai falar o Asher HaKadosh. Ele tinha 5 preocupações. Primeira preocupação, ele fala assim, quem disse que Deus vai me proteger quando eu for para o exílio? Porque tá bom, eu tenho Zehut Avot, eu tenho o mérito dos meus antepassados. Mas Esav também tem o mesmo mérito, porque os meus antepassados são os mesmos antepassados de Esav. Então por que Deus vai interceder por mim e não por Esav? Essa era uma pergunta que ele tinha, certo? Segunda pergunta, ele fala assim, tá bom, nós dois temos o mesmo mérito, mas ele tem um mérito a mais do que eu. Qual é o mérito a mais dele? Que enquanto eu vou morar no exílio, ele vai morar em Israel, o Esav. E ele vai ter o mérito de morar na terra de Israel. E não só isso, ele vai poder honrar o meu pai enquanto eu não estou honrando o meu pai. Então ele vai ter o mérito da terra de Israel e de honrar meu pai. Então, por que eu vou ganhar de Esav? Por que não Esav não vai conseguir fazer o que ele pretende? Era o segundo medo de... E talvez, já que eu estou indo embora da terra de Israel, talvez ele que vai herdar a terra de Israel. E eu vou ficar no exílio. Segundo medo. Terceiro medo é o seguinte, ele vai ter filhos dentro da terra de Israel. Os filhos dele vão crescer na terra de Israel. E os meus vão nascer fora da terra de Israel. E é sabido que não é igual a um filho que nasce fora da Israel de um filho que nasce dentro da terra de Israel. Totalmente diferente. Sim? E os filhos dele vão nascer lá, que é na terra sagrada, e os meus fora. Então, eu vou ter filhos fora da terra de Israel. Quarto, quem mora fora da terra de Israel é como se fosse que não tem Deus. Porque a providência divina está na terra de Israel. Fora é como se fosse que não tem providência divina. Vai ter outros lugares ainda nessa paraxá, ela que vem a gente vai ver isso.
mais claramente. Fala assim, então como eu vou para um lugar que eu não tenho providência divina? Eu estou com medo, não quero ir por exílio. Por isso se chama exílio, que é exílio de Deus, né? Tipo, da presença divina. E 5, ele fala assim, mesmo tudo isso, Esav pode me matar. O que adianta as profecias? Tá bom, vai ter, Esav foi e me matou. Aí acabou tudo. Então ele estava com 5 medos. Ele fala, ele fala, então por isso que Deus responde. Ele fala, Anohi Eloi Avraham Avicha. Eu sou o Deus de Avraham, seu pai, e não de Esav. Então, terceira explicação para a sua pergunta. Ou seja, porque está escrito que Yitzhak vai ter descendência. Ou seja, quer dizer que Esav não tem o mérito dos antepassados. Sim, o mérito dos antepassados é seu. Depois fala, e aí na terra que você está deitado, que é o lugar do altar. E aqui, né, englobava, ele tem uma explicação bem longa, que o altar é o mundo inteiro. Tem um Midrash que fala que do lugar que é o altar, ele criou o mundo inteiro e tal, que era o mundo inteiro. Então, quer dizer que o objetivo de Yaakov seria santificar o mundo inteiro. Então, ele está dizendo, esse é o motivo que você vai para fora da terra de Israel. Aí, a segunda pergunta, tipo assim, ele vai morar na terra de Israel, eu vou morar fora. Não, mas você vai morar fora da terra de Israel com o objetivo de santificar o mundo inteiro. Depois você vai voltar. 3, que, mas eu vou ter filhos fora da terra de Israel e essa vai ter dentro da terra de Israel. Está escrito, sua descendência vai ser como o pó da terra. Dizendo o seguinte, mesmo que a sua descendência nasça fora da terra de Israel, a santidade da sua descendência vai ser como se fosse que nasceu dentro da terra de Israel. Porque está escrito, que a sua descendência vai ser como o pó da terra de Israel. Haaretz, com rei EDA, com artigo definido. Da terra, que terra? Então mesmo vai ser como ter nascido dentro da terra de Israel. Aí fala, mas mesmo assim, não seria melhor nascer dentro da terra de Israel? Não tipo como se fosse, não seria melhor? Aí fala, o Farasta, Yama, Vacança, mas eles vão se expandir para os 4 lados, e através deles vão ser abençoados todas as famílias da terra. Por isso, então, que eles precisam nascer fora de Israel, mas eles vão ter o mérito como se fosse que foi dentro de Israel. Ele explica aqui também que eles precisam nascer fora da terra de Israel para eles terem uma hazaká, ou seja, uma força, como se fosse assim, que eles vão conseguir influenciar o mundo inteiro, porque eles nasceram no mundo inteiro e não só individualmente na terra de Israel. Assim, explica, tudo que eu estou só explicando, tipo, resumindo, mas são páginas. 4, ele fala, e eu estarei com você, que é a quarta pergunta. Mas quem está fora da terra de Israel é como se fosse que não tem Deus, e eu estarei com você. Ou seja, eu estarei com você, como se fosse que eu estivesse na terra de Israel, eu vou estar com você. Os martir, eu vou te proteger, Bechola Chatelém, tudo que você for, ou seja, mesmo fora da terra de Israel. E 5, mas ele pode me matar. Aí Deus fala, mas eu não vou te abandonar até que eu falei o que eu vou te fazer. Ou seja, até que eu te traga de volta, Esav não vai conseguir te matar, e eu vou te dar para você e para seus filhos a terra de Israel, que você tem medo de não herdar, né? E vai ser uma herança sem limite. Tem que terminar já, sim. Vamos terminar, só um segundo. Já vimos. Só ver. Acho que a gente pode... Tá, a aula que vem eu falo isso. Só para terminar, então. A gente vê, então, que Yaakov tem medo. Deus veio dar uma força para ele, dizer o que vai acontecer. Isso daqui não é uma coisa só específica desse momento em si, talvez toda a história do povo judeu, né? E terminar isso, que está escrito que você vai se expandir por o Farat, Yama, Vakat, Safon, Vané, os 4 cantos. Tem 4 cantos, então tem quem fala aqui, que é o Rava Abravanel, ele fala aqui que é uma alusão que, então, que Yaakov vão ter 4 esposas, e porque Yaakov vai ter o caixão dele, e vai ser nos 4 cantos, vão ser carregando os filhos, que são das 4 esposas, e isso tem a ver com a Mahané Shekhinah, com o povo judeu, como eles habitavam no deserto, que era a presença divina no meio e tal. Então daqui era uma alusão que ele ia ter 12 filhos, assim entende o Rav Abravanel, que ele ia ter 12 filhos e 4 esposas, e que através dele, então, vai ser construída a terra de Israel, porque é 12 filhos, porque tinham 12 pedras, né? E que ia virar uma só, né? Que através dele, então, ele ia construir uma única casa, através de 4 esposas e de 12 filhos diferentes, né? 12 tribos, cada uma tem seu comportamento, mas no final, essa ideia de abençoar o mundo inteiro, trazer o mundo à unidade, já vem justamente desses 12 filhos. Então a gente continua a aula que vem. Se você gostou, curte. Se teve alguma dúvida, comente. Se se interessou, viu agora, vê os outros vídeos da série. E é isso. Até a Purim Samer para todo mundo. Parou.